Já alguma vez pensaram nisto? Como é que é possível sermos livres se temos de seguir regras o tempo todo? Parece uma contradição, não é? Bem, esta é uma das grandes questões da vida em sociedade, e um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau teve uma ideia absolutamente genial sobre isto. Vamos lá mergulhar a fundo no seu famoso contrato social. Rousseau começa logo com esta frase super forte e provocadora. O que ele queria dizer com isto é que, na teoria, todos nascemos com uma liberdade total, mas na prática, assim que entramos no mundo, deparamos-nos com leis, normas sociais, expectativas, são como umas correntes invisíveis que nos moldam. Ele usou esta imagem para nos fazer pensar, afinal, de onde vêm estas regras todas e serão elas justas? Para desmontar esta ideia complexa, vamos seguir um mapa com 5 pontos essenciais. Primeiro, vamos olhar para o tal dilema da liberdade. Depois, o pacto que nos une a todos. A seguir, vamos descobrir quem manda de verdade, explorar o poder do povo e, por fim, perceber como é que isto tudo se aplica no nosso dia-a-dia, com leis e governos. E vamos direto ao primeiro ponto, o paradoxo da liberdade. A grande pergunta que Rousseau fazia era esta: como é que conseguimos manter a nossa liberdade individual e, ao mesmo tempo, viver em segurança uns com os outros? Porque, sejamos honestos, se cada um fizesse exatamente o que lhe apetecesse, a toda a hora, a vida seria um autêntico caos, certo? E é aqui que Rousseau distingue dois tipos de liberdade. Primeiro, a liberdade natural. Pensem nisto como a lei da selva. Temos direito a tudo o que conseguirmos apanhar, e o único limite é a nossa própria força. Mas em sociedade, o que temos é a liberdade civil. Aqui, os nossos direitos já não dependem da força, são protegidos por leis e o limite passa a ser a vontade geral. Ou seja, o que é melhor para o grupo todo. No fundo, é uma troca. Abdicamos daquela liberdade total e meio perigosa para ganharmos uma liberdade mais segura, justa e partilhada por todos. Ok, mas como é que se faz essa troca de uma maneira que funcione para toda a gente? É aqui que entra a grande jogada de Rousseau. E isso leva-nos diretamente à segunda parte. O pacto entre iguais. O mais revolucionário nesta ideia é que o contrato social não é um acordo que fazemos com um rei ou um governante. Naquela altura, a ideia dominante era que o povo prometia obedecer a um rei e, em troca, recebia proteção. Rousseau vira isto completamente do avesso. Para ele, o pacto é um acordo que todas as pessoas fazem umas com as outras, como iguais. E este processo pode ser visto em 4 passos bem simples. Primeiro, a união. Um grupo de indivíduos decide juntar-se para formar uma comunidade. Depois, a entrega. Cada pessoa entrega a sua liberdade natural, não a um chefe, mas sim à comunidade inteira. A seguir, a transformação. Este grupo de pessoas deixa de ser um mero ajuntamento e passa a ser um corpo político, uma equipa unida. E por fim, o ganho. Em troca, todos recebem de volta uma coisa muito mais valiosa: a liberdade civil, com direitos e a segurança de pertencer ao grupo. Certo, isto até faz sentido, mas levanta outra questão fundamental. Se já não é o rei que manda, então, quem é que manda agora? Quem toma as decisões? É exatamente isso que vamos ver na terceira parte: a vontade que governa. A resposta de Rousseau é um dos seus conceitos mais importantes, a vontade geral. E atenção, isto não é simplesmente a soma dos desejos de cada pessoa. A vontade geral é a vontade do grupo enquanto coletivo. É aquilo que procura o bem comum, o que é melhor para a comunidade como um todo, mesmo que não seja o que cada um quer para si individualmente. Para percebermos bem a diferença, a analogia de uma equipa de futebol é perfeita. A vontade de todos seria a soma dos interesses de cada jogador. Um quer brilhar sozinho, o outro só pensa em marcar golos para aparecer nos jornais. Agora, a vontade geral é o objetivo que une a equipa: ganhar o jogo. É o que é melhor para o coletivo, mesmo que isso signifique que um jogador tenha que passar a bola em vez de tentar um remate impossível. Muito bem. Se a vontade geral é a nossa bússola, a direção a seguir, quem é que tem o poder de a usar? Ou seja, quem é que tem a palavra final nas decisões? Vamos ver isso na quarta parte: o povo no comando. Este poder máximo chama-se soberania, e para Rousseau a questão era claríssima. A soberania pertence ao povo. É mais ninguém. É o conjunto de todos os cidadãos que têm a autoridade final para decidir os rumos da comunidade. O povo é que é o verdadeiro soberano, o verdadeiro chefe. E este poder do povo tem 3 características essenciais. É inalienável, ou seja, o povo não o pode dar nem vender a ninguém, nem a um rei, nem a um partido. É do povo e ponto final. É indivisível, o que significa que não se pode partir aos bocados e distribuir por diferentes grupos de interesse. E é absoluta, porque é a autoridade máxima. Não há nenhum poder acima do poder do povo. Ok, a teoria é fascinante, mas como é que tudo isto se traduz para a vida real, para o nosso cotidiano? É o que vamos descobrir na nossa última parte, que fala sobre leis, governo e cidadãos.
Num sistema destes, o que são as leis? Bem, não são ordens impostas por alguém de fora. As leis são, simplesmente, as regras que o próprio povo cria para si mesmo. Cada lei é a vontade geral transformada em texto. É a comunidade a dizer em voz alta: é assim que nós em conjunto decidimos que queremos viver. E o governo? Onde é que entra nisto? É muito simples. O governo não é o patrão. Para Rousseau, o governo é um funcionário, um administrador contratado pelo povo. A sua única função é executar as leis que o povo criou. Ou seja, o governo serve o povo, e não o contrário. E como qualquer funcionário, se não fizer bem o seu trabalho, o povo, que é o chefe, pode sempre mudá-lo, ou até despedi-lo. E com isto fechamos o círculo e voltamos à pergunta do início, mas agora com uma resposta surpreendente. Para Rousseau, a verdadeira liberdade não é fazer o que nos apetece sem limites. A verdadeira liberdade é obedecer às leis que nós próprios em comunidade criamos, porque ao seguirmos uma lei que reflete a vontade geral, não estamos a obedecer a um poder externo, estamos a obedecer a nós mesmos como coletivo. E para terminar, fica aqui um desafio para continuarmos a pensar. Esta ideia do Pacto Social foi pensada há quase 300 anos, mas se olharmos com atenção, ela está em todo o lado à nossa volta. Quando votamos para escolher os nossos representantes, quando pagamos impostos que servem para construir escolas e hospitais, ou quando simplesmente paramos no sinal vermelho para garantir a segurança de todos, não será isso o Pacto Social em ação? Que outros exemplos conseguem encontrar no dia a dia? É uma boa reflexão.